Um dia ouvi minha esposa admitir seu caso com seu chefe, então os coloquei em grande problema. Bem-vindo ao Reddit Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. A primavera tardia na Pensilvânia é difícil de prever, às vezes em abril tem sido excepcionalmente chuvoso e quente. Normalmente, eu era forçado a cortar a grama pela primeira vez no início da tarde, mas não este ano, pelo menos não está nevando. No ano passado, tivemos uma nevasca que acumulou 6 polegadas na região. Acho que ter que cortar a grama mais cedo vale o preço de evitar a neve. Com o fim da temporada de impostos, foi ótimo estar ao ar livre sob a luz do sol. Minha casa tem uma característica interessante: o quintal inclina significativamente, levando a um pequeno riacho e bosque atrás de nós. Quando construíram a casa, nivelaram a frente da casa com a estrada usando aterro, o que resultou em uma inclinação acentuada aproximadamente pela metade do lado da casa. Isso permitiu a instalação de uma porta dupla larga de serviço, para que eu pudesse levar o cortador de grama e outras coisas relacionadas ao gramado lá dentro, em vez de bagunçar minha garagem. Era uma das minhas características favoritas da casa. Eu terminei de cortar a grama e tudo estava em seu devido lugar. Tenho alergia à grama, então estava ansioso para subir e tomar um banho. Eu estava quase no topo das escadas quando ouvi a voz da minha esposa. Eu vi o carro da amiga dela quando cortei a frente, então não fiquei surpreso ao ouvir vozes, mas então ouvi o que estavam dizendo e minha mão parou ao alcançar a maçaneta da porta. Acho que deveria ter começado me apresentando. Meu nome é Robert Crane, prefiro ser chamado de Bob, mas na escola recebi o apelido de Hogan, em referência ao ator Robert Crane que interpretou o personagem principal em A Guerra, Sombra e Água Fresca. Eu não me importava, mas o programa saiu do ar antes de eu nascer, então não conta mais como uma referência cultural. Sou formado pela Universidade da Pensilvânia em Contabilidade. Ainda sendo chamado de Hogan, obtive meu CPA, Certified Public Accountant, no tempo mínimo necessário após deixar a faculdade e atualmente trabalho para uma grande empresa em Filadélfia como líder de equipe, realizando auditorias e afins. Não é a posição mais emocionante, porém paga muito bem e me permite ver o funcionamento interno de muitas empresas. Tenho um talento especial para análise forense, que consiste em rastrear financeiramente para investigar coisas como fraudes e lavagem de dinheiro. Estou sendo visto como um especialista e até fui convidado para consultar o FBI em 2 casos. Minha esposa Kelly estudou ciência política e administração de empresas em busca do diploma em direito, quando nos conhecemos no início do nosso 3º ano. Eu estava sentado esperando pelo primeiro dia de aula quando ela entrou. Kelly tinha uma figura alta e esbelta como uma bailarina, exceto com um peito ligeiramente maior. Seus longos cabelos loiros morango caíam soltos em torno de seus ombros nus em uma visão adorável. Ela usava um vestido de verão bonito com sandálias que destacavam suas pernas deliciosas, esguias e firmes. A mistura de inocência e sensualidade era demais. Eu instantaneamente me senti atraído. Infelizmente, Kelly não se sentou ao meu lado nem foi designada para um trabalho em grupo comigo. Levei 4 semanas para me aproximar dela e quebrar o gelo. Fiz uma piada boba e ela riu. Não foi uma risadinha delicada, foi uma risada completa. Começamos a conversar e eu perguntei se ela queria tomar um café depois da aula. Estou esperando você perguntar há 4 semanas, respondeu ela com um sorriso. Nos últimos 2 anos da faculdade, raramente estávamos separados. Nossos pais não ficaram muito felizes, mas nós nos mudamos juntos para o último ano e, com o tempo, eles se acostumaram e viram o quanto éramos dedicados um ao outro. Eu não conseguia ver como poderia ficar melhor, mas melhorou. Me formei e consegui imediatamente um emprego em uma das grandes empresas de contabilidade pública em Filadélfia. Estava ganhando uma quantidade absurda de dinheiro para um recém-formado de 22 anos. Kelly foi aceita na faculdade de Direito de Penn, então ficamos no nosso apartamento de estudante. Minha empresa ofereceu pagar pelo meu MBA, então eu estava fazendo aulas também. Eu pegava o metrô para o trabalho todos os dias, então não precisava de um carro e economizava com despesas. 3 anos depois, Kelly se formou e eu propus a ela durante o jantar de comemoração no meio do Morton's Tea Shows, na Praça Rittenhouse. 6 meses depois, nos casamos.
Kelly conseguiu um cargo como vice-promotora no escritório do promotor do condado de Bucks, que fica ao norte de Filadélfia. Decidimos comprar uma casa em Doylestown, que era a sede do condado e abrigava o tribunal. Também era o final da linha regional de trem, então eu podia simplesmente pegar o trem para o trabalho todos os dias. Era um trajeto de 80 minutos apenas de ida, mas melhor do que tentar dirigir na Schuylkill Expressway, também conhecida como Schuylkill Expressway ou I-95. Kelly e sua mãe encontraram a casa. Era uma ótima casa inicial com 3 quartos, um deles seria configurado como um escritório com 2 mesas, pois eu ocasionalmente trabalharia em casa, e Kelly precisava de seu próprio espaço para seus trabalhos jurídicos. O outro quarto seria um quarto de hóspedes, e, é claro, o quarto final seria nosso quarto principal. Também não era muito longe da casa dos pais dela. Kelly me convenceu pois ela teria babás prontas quando tivéssemos filhos. Eu era filho único e sempre quis ter irmãos. Kelly e eu havíamos conversado sobre ter filhos desde o nosso 3º ano e concordamos em esperar até que Kelly tivesse tempo para se estabelecer em sua carreira antes de começarmos a tentar. Mas agora chegamos a esse ponto e 2 noites atrás concordamos em parar com o controle de natalidade de Kelly e começar a tentar ter um filho. Eu estava mais feliz do que nunca e foi quando ouvi o que fez minha mão parar na maçaneta. Hogan e eu decidimos que é hora de eu engravidar, anunciou Kelly em um grito empolgado. Isso fez com que sua amiga Olivia Watkins ficasse histérica. As 2 mulheres emitiram o mesmo som agudo que me fez pensar nas baleias encalhadas acidentalmente na costa de Jersey tentando alcançá-las. Eu estava parado nas escadas, sorrindo com a empolgação delas, que correspondia à minha ao me tornar pai. Eu estava prestes a abrir a porta quando ouvi a pergunta que apagou esse sorriso do meu rosto e toda a minha felicidade. Isso é maravilhoso, Kel, disse Olivia, mas o que você vai fazer com o Paul? Kelly silenciou sua amiga. Hogan está lá fora cortando a grama. Houve uma pausa. E eu quase conseguia vê-la procurando por mim para me encontrar, então ela voltou a falar. Eu já contei para o Paul que estou terminando o caso, ele aceitou. Com a saída do Groman do seu cargo de senador, Paul acha que tem grandes chances de assumir. Ser pego tendo um caso com uma funcionária casada seria um grande erro, é simples assim. 3 frases destruíram o meu mundo. Paul Evans era o chefe da Kelly no escritório do promotor, era viúvo, tinha cerca de 40 anos, sua esposa havia morrido de câncer de mama, deixando-o como pai solteiro de sua filha Bárbara. Paul era muito político e Kelly me contou histórias de como ele manobrava dentro do partido para concorrer a cargos mais altos. Acho que acabei de descobrir como minha esposa tinha acesso a toda essa informação confidencial. Olivia continuou falando, você vai simplesmente abrir mão dele? Vocês têm um caso intenso há 6 meses e você vai desistir assim? A provocação em sua voz me deu vontade de arrancar a cabeça de Olivia. Ela era minha colega de classe em Penn e eu a conhecia antes da Kelly. Eu sabia que Kelly e Olivia eram melhores amigas, mas sempre achei que ela também era minha amiga. Acho que estava errado sobre isso. Pare, Kelly protestou com uma risada, você é terrível. Paul é um ótimo amante, mas era um pouco bruto. Eu amo Hogan, já que o último nome dela é Kelly Hogan. Mas Paul me tomava e usava como queria, não havia amor, apenas sexo. Agora que eu e o Bob estamos tentando ter um bebê, eu não quero correr nenhum risco. Eu amo Hogan e serei uma mãe boa e fiel. Quanto au cliché meteriamo? Pensei. Só preciso chegar em casa e encontrar um carro estranho na garagem e encontrá-los dormindo na minha cama para ficar completo. Eu queria entrar no quarto e gritar, queria destruir o quarto, mas meus músculos estavam paralisados, eu estava tão chocado que não conseguia me mexer. E então, friamente, Olivia provocou novamente, você vai terminar do nada? Kelly riu e admitiu, não do nada, eu tenho uma conferência na próxima semana com Paul em Pittsburgh, teremos nossa última vez juntos lá. Sentirei falta do sexo, mas Hogan e o bebê são mais importantes. Eu não aguentava mais, mas não sabia o que fazer. Eu amava Kelly, mas aquilo estava me matando. Meu treinamento empresarial começou a entrar em ação, eu precisava dar um passo para trás e pensar. Eu comecei a subir as escadas fazendo barulho, como se estivesse voltando, então abri a porta e entrei na cozinha. Kelly e Olivia estavam lá sentadas com suas xícaras de chá, parecia que havia um pouco de culpa no rosto de Kelly. Querida, você está bem? Ela perguntou com uma voz preocupada.
Foi então que percebi que minhas bochechas estavam cobertas de lágrimas. Alergias, resmunguei, esta primavera está sendo ruim. Vá tomar um banho, deixe suas roupas do lado de fora do banheiro que eu vou lavá-las imediatamente para que não contaminem o seu armário. Comprei uma nova caixa de Claret D para você semana passada, ela está no armário de remédios. Obrigado, consegui dizer enquanto fazia meu caminho para as escadas. Eu precisava de tempo para pensar. Na manhã seguinte, era segunda-feira e eu usei a desculpa de uma reunião cedo para sair de casa antes que Kelly acordasse. Eu usei minhas alergias como um motivo para ir para a cama cedo na noite anterior, porque minhas emoções estavam em tumulto. Enquanto eu estava sentado no trem, pensei novamente no que tinha ouvido. Por um lado, minha esposa foi infiel, mas estava terminando puramente por razões sexuais para ficar comigo e ter meu filho. Alguns argumentariam que eu deveria deixar isso para lá e ficar feliz que minha esposa estivesse voltando para o casamento, planejando ser uma boa esposa e mãe. No entanto, havia uma voz na minha cabeça que dizia que se ela fez uma vez, o que a impediria de fazer novamente no futuro? Daqui a 10 anos, quando as crianças estivessem na escola, ela teria um caso novamente. Então um divórcio teria crianças envolvidas, onde Kelly provavelmente ficaria com elas e eu teria uma grande pensão alimentícia a pagar. Como contador e analista de negócios, eu precisava pensar em termos de risco e recompensa. Eu me vi fazendo o mesmo aqui. Resumia-se ao fato de que minha confiança em minha esposa foi completamente destruída. A desculpa de apenas sexo ignora o que é verdadeiramente importante nesses casos, que é a completa falta de respeito mostrada ao parceiro. O traidor sabe que o que está fazendo está errado e machucará a outra pessoa, caso contrário eles o fariam às claras e eu teria sabido desde o começo. Não me entenda mal, eu nunca teria aceitado que ela dormisse com o Dom, mas pelo menos se ela tivesse conversado comigo sobre isso, algum respeito teria sido mostrado. As ações de Kelly provaram para mim o quanto ela realmente me respeitava. Eu trabalhei durante o dia, mas parte do meu cérebro estava focada no que eu deveria fazer. Eu não tinha nenhuma evidência além da conversa que ouvi. Nem mesmo percebi nada diferente nos últimos 6 meses em que, aparentemente, esse caso estava acontecendo. Uma confrontação direta sem evidências seria uma grande batalha com pouquíssima possibilidade de recompensa. Kelly Nigeria, Paul Evans Nigeria. Levar esse caso aos tribunais seria um suicídio financeiro, já que todos os juízes, políticos e advogados da cidade sabiam quem era Evans e eu me enterraria para manter o nome dele limpo. Pensei em apenas sair e recomeçar em outro lugar. Era tentador, mas a casa seria como um fardo. Kelly não poderia pagar só com o salário dela, e mal tínhamos alguma equidade. Ela teria que vendê-la quase imediatamente para não entrar em execução hipotecária, e o mercado atual tornava isso altamente improvável. Isso também destruiria meu crédito, já que ser um CPA com uma pontuação de crédito ruim não é uma coisa boa quando se está buscando um novo cargo. Como eu poderia ser confiável com o dinheiro das outras pessoas se obviamente não consigo lidar com o meu próprio? Eu precisava de evidências antes de fazer qualquer coisa. Eu as teria, mas elas viriam da fonte menos provável. 3 dias depois, eu estava me mantendo firme, mas ainda não tinha encontrado nenhuma evidência para apoiar o que eu tinha ouvido. O laptop pessoal dela estava limpo, não foram encontradas contas de e-mail secretas, nenhuma roupa íntima escondida em uma caixa no fundo do armário, nenhum recibo de lugares que ela não deveria ter ido, absolutamente nada. Foi então que Kelly me ligou no trabalho para dizer que fomos convidados para uma festa, um anúncio político, na casa de Paul Evans, na sexta à noite. Eu assumi que seria o grande anúncio da sua candidatura para o cargo de senador dos Estados Unidos. Eu me divertia pensando no grande desfecho, mas ainda não tinha evidências. Chegamos exatamente na hora do evento. Evans tinha uma mansão de bom tamanho perto de Washington Crossing, completa com um pequeno aras. Uma grande tenda havia sido montada no quintal para os convidados, e quando entramos, lá estava o idiota em si, Paul Evans, no início de uma fila de recepção, como se fosse um anfitrião. Como viúvo, Evans não tinha esposa para cumprimentar, mas aparentemente ele havia recrutado sua filha de 21 anos para o papel. Ela estava ao lado do pai cumprimentando os convidados como se tivesse nascido para isso. Quando foi a nossa vez, Evans deu a Kelly um sorriso largo e exclamou: "Oh Kelly, você veio! Que maravilha!"
Ele deu um beijo casto no rosto da minha esposa e depois se virou para mim. Robert, excelente vê-lo novamente. Eu ficaria perdido sem sua esposa, mas eu entendo que terei que abrir mão dela em breve, quando você começar a expandir a família. Ele riu da própria piada. Kelly até ficou um pouco corada, enquanto eu queria matar aquele desgraçado. Entendi a insinuação que ele obviamente achava que passaria despercebida por mim. Quem sabe o que o futuro nos reserva, eu disse em um tom neutro e sem emoção. Desse jeito mesmo, eu reportava um resultado de auditoria. Evans até ficou ligeiramente pálido e Kelly me cutucou e resmungou sobre ser rude. Evans rapidamente se virou para o próximo convidado, nos deixando para sua filha. Você era, extraordinariamente, uma mulher atraente. Mas Barbara Evans era uma visão mesmo na minha raiva interior. Notei seu cabelo vermelho escuro e seu sorriso brilhante, que me fez pensar em uma jovem Marilyn Monroe. Enquanto se parecia uma bailarina peituda, Barbara parecia pertencer a um calendário de Miles Pinhapa ao lado de Kate Upton. Ela tinha a combinação de boa aparência, figura saudável, cabelos e pele que os fotógrafos sonhavam e muitas vezes precisavam usar o Photoshop para alcançar. Paul Evans tinha uma família política perfeita de ameaça tripla. Ele tinha a aparência perfeita de um estadista sábio e homem de família. Sua perda de esposa para o câncer forneceu a esposa perfeita, idolatrada por todos. Qualquer oponente que a atacasse estaria pedindo para acabar com a carreira. Bárbara era a princesa, rainha do baile, estudante do último ano de Penn, cursando administração de empresas e pré-direito, ex-ginasta e agora membro da equipe de líderes de torcida da Penn. Segundo os boatos, de acordo com Kelly, Bárbara estava planejando tentar entrar para o time de líderes de torcida dos Eagles em sua próxima seleção, já que acabará de completar 21 anos. Com a falecida esposa saudosa e uma filha bonita e inteligente, que a imprensa adoraria em uma campanha, Robert, Bárbara disse em tom animado, dando-me um abraço apertado. Isso não era um abraço educado de festa, era um abraço de corpo inteiro, partes de seu corpo espremendo-se contra mim de maneira muito agradável. Você está ótimo, não me admira que Kelly tenha te escondido. Você nunca vem a nenhuma de nossas festas. Você não deveria trabalhar tanto, isso é ruim para a sua saúde. De alguma forma, ela disse tudo isso em um fôlego só. Meu humor havia mudado de furioso para completamente chocado em menos de um segundo. Eu fiz alguns sons educados sobre como ela estava maravilhosa e estava me afastando quando duas coisas me atingiram. Bárbara nunca havia saudado Kelly, segundo, quais festas? Kelly não me deu chance de perguntar, pois ela interveio com sua própria saudação à mulher mais jovem. Então, não tivemos escolha a não ser ceder aos próximos convidados na fila, enquanto Kelly e eu nos afastamos para nos misturar. Tive que me perguntar o que Bárbara sabia. Depois de pegar uma bebida para minha esposa, perguntei a que festas Bárbara se referia. Kelly apenas sorriu e revirou os olhos, dizendo que ela estava apenas provocando a menininha. Paul tinha reuniões de equipe e sessões de estratégia aqui às vezes. Ele diz que pensa melhor com uma bebida na mão, e você nunca sabe quem pode estar na mesa ao lado em um bar. Ela já esteve em casa algumas vezes quando nos encontramos aqui. Não conte a ninguém, mas Paul deixa ela beber em casa, mesmo antes dos 21 anos. Bem, isso me fez imaginar onde o bastardo estava traindo minha esposa bem aqui em casa, sob a cobertura de reuniões da equipe. Até poderiam ser reuniões reais em que Kelly era a última a sair ou possivelmente saía primeiro e voltava depois que todos os outros tinham ido embora. Isso impediria uma equipe de advogados de especular porque Kelly sempre ficava para ajudar o chefe a arrumar as coisas. Com uma esposa falecida e uma filha na faculdade, ele não precisava encontrar um quarto de hotel discreto, por isso não havia registros de seus encontros. Então, Bárbara participa de suas reuniões de equipe? Pergunte-ai. Kelly acenou displicentemente para a pergunta. Não, ela esteve em casa algumas vezes quando as aulas foram canceladas. Ela está apenas provocando o pai sobre fazer festas durante o horário de trabalho. Ela puxou meu braço. Vamos, meu amor, compre uma bebida para sua noiva. Pelas próximas horas, Kelly nunca ficou a mais de 1 metro de distância de mim. Conversamos com vários colegas de trabalho dela, e alguns mencionaram nossos planos de ter um filho e como sentiriam falta de Kelly por um tempo, mas estavam animados por nós dois. Francamente, achei isso um pouco estranho.
Por que tantas pessoas sabiam de nossos planos? Depois de uma hora, Paul Evans chamou a atenção de todos. Sua filha estava ao seu lado, sorrindo. Ele começou agradecendo a todos por virem e depois anunciou oficialmente sua campanha. Todos esperavam por isso, mas agiram animados mesmo assim. Notei o editor do jornal local com um de seus repórteres nas proximidades, anotando tudo. Tenho certeza de que amanhã isso será destaque no jornal. Não vou aborrecê-los com o restante dos detalhes da festa. Teria sido uma noite agradável se meu coração não estivesse despedaçado e meu cérebro não estivesse em overdrive pensando em como provar qualquer coisa daquilo. Foi cerca de 90 minutos após o anúncio grandioso que Margaret Williamson, a primeira assistente do promotor de justiça, veio até mim e disse que Paul queria se reunir com sua equipe. Onde Paul estava, Margaret era a pessoa sênior responsável pelo escritório. Promotores vinham e iam a cada 4 anos, mas Margaret era uma presença permanente, uma mulher durona, mas também altamente respeitada pela honestidade e integridade na comunidade jurídica. A advogada mais velha era a principal razão pela qual Kelly aceitou o cargo. Eu até gostava dela. Margaret era casada há mais de 30 anos com um eletricista que a apoiou durante a faculdade e agora tinha uma empresa de grande porte de contratação de serviços elétricos. Os dois eram dedicados um ao outro, e eu sempre achei que eles eram o exemplo para Kelly e para mim. Desculpe por roubar sua esposa, Hogan, Margaret ofereceu. Paul quer discutir a organização do escritório quando estiver em turnê de campanha. Momentos depois, eles partiram. Eu me afastei de um pequeno grupo de outros cônjuges que ficaram para trás na reunião e fui para o outro lado da grande piscina oposta ao pátio onde acontecia a festa. Havia um balanço de cadeira de vime pendurado por correntes, um pouco nas sombras para que as pessoas pudessem me ver se olhassem, mas eu não seria óbvio. Em outras palavras, era o lugar perfeito para reunir meus pensamentos. Eu estava sentado há menos de 5 minutos quando uma voz interrompeu minha solidão. Então é aqui que você está se escondendo? Uma voz pergunta. Eu olhei para cima assim que Bárbara se acomodou no balanço de vime ao meu lado. Ela se acomodou, então estava sentada um pouco voltada para mim, sem que eu dissesse uma palavra. Seu vestido preto se ajustou às coxas bronzeadas de uma maneira que se moldava ao seu corpo, insinuando o que havia por baixo sem revelar nada. Sedutor, mas inocente ao mesmo tempo. Diz muito sobre o meu estado de espírito que eu notasse isso quase academicamente. Você parece um homem com o peso do mundo em seus ombros, ela comentou. Eu realmente não queria falar sobre isso com a filha da amante da minha esposa, por mais atraente que ela fosse. Temos estado muito ocupados no escritório, muitas auditorias acontecendo, eu disse para encerrar a conversa. É mesmo? Bárbara perguntou em um tom interessado. Acabei de terminar meu último curso de contabilidade na faculdade. Passamos várias aulas falando sobre o uso de contabilidade forense na aplicação da lei. Achei fascinante, mesmo em meio ao meu luto. Aquilo me surpreendeu, realmente? Perguntei, em tom de descrença. Bem, não é sexy ou algo assim, mas realmente é um trabalho de detetive reunir as informações certas de uma tonelada de outros fatos e juntá-los para ter uma imagem clara. E como algumas pessoas estão tentando esconder essas informações, torna-se ainda mais difícil. A maioria das pessoas não vê isso dessa forma, admiti. Bárbara começou a entrar em uma quantidade notável de detalhes sobre o que ela aprendeu na aula e por que ela gostou tanto disso. Devo dizer que fiquei impressionado. Tive pessoas terminando estágios na empresa que não poderiam ter falado tão bem sobre o assunto. Focar em suas palavras realmente me ajudou a deixar de lado sua aparência e, mais importante, a raiva fervilhando dentro de mim. Eu me vi assumindo meu papel de mentor, e isso me ajudou a colocar minha aflição emocional um pouco de lado. Você realmente gostou da aula? Eu observei que você parece ter uma excelente compreensão do assunto. Bárbara corou diante dos meus elogios por um momento, a pinhab desapareceu e eu pude ver uma garota doce, honestamente tocada pelos meus simples elogios. Na verdade, eu já pensei em entrar para o FBI quando terminar a escola. Meu pai quer que eu me torne uma promotora ou trabalhe para uma das firmas de advocacia de seus amigos. Eu não acho que é isso que eu quero fazer. Você deveria seguir seus próprios sonhos e não os de seu pai. Foi um conselho sincero, não que eu não esteja acima de sabotar os planos do cara.
Eu já trabalhei com o FBI quando as auditorias encontraram algo criminoso e pessoas inteligentes antes que Bárbara pudesse responder, Kelly apareceu das sombras. Foi aí que você desapareceu? Você não estava aprontando nada com ele? Perguntou em tom provocativo. Bárbara se virou para encarar minha esposa com um sorriso brilhante. Nós estávamos apenas conversando sobre o trabalho do Bob, nós acabamos de cobrir isso na aula. Eu queria pegar o conhecimento de uma especialista. Bem, Hogan é assim, disse Kelly orgulhosa. Eu li um relatório de auditoria dele em que um funcionário estava desviando dinheiro usando a senha do chefe. Hogan percebeu que algumas transferências ocorreram quando o cara estava em uma viagem de negócios, mas o login foi feito a partir do escritório corporativo. A maioria de nós teria parado quando o chefe fosse identificado, mas Hogan continuou investigando. Eu poderia ter conseguido a condenação do funcionário no meu primeiro dia de faculdade de Direito. Hogan realmente não deixou nada para o escritório do promotor fazer nesse caso. Kelly estava exultante de orgulho à medida que relatava essa pequena história que me confundia muito. Como ela poderia estar orgulhosa de mim e afirmar que me ama enquanto mantém um relacionamento de 6 meses com o chefe dela? Uma sombra de minha confusão deve ter aparecido em meu rosto, porque Kelly perguntou o que estava errado, querido. Nada, eu disse, apenas pensei em um problema. Bem, pare com isso, é uma festa, repreendeu-me Kelly, ela mal respirava e continuou. Hogan, você nunca será capaz de adivinhar a oportunidade que me foi dada. Paul e Margaret querem que eu assuma um papel mais administrativo, já que planejo tirar licença maternidade assim que você terminar seu trabalho. Dessa forma, quando eu partir, não haverá nenhum caso pendente. Estarei trabalhando diretamente para Margaret. Algo dentro do meu coração pulou ao pensar que Kelly estaria longe daquele bastardo, Paul. Mas minhas esperanças foram frustradas apenas um segundo depois. Hillary Viajar occasionalmente continua Kelly. Eu enviarei por correio seus documentos confidenciais para Paul durante a campanha. Então, eu não farei parte de sua campanha, mas ainda verei um pouco da atividade nos bastidores. Isso será tão divertido. Eu senti meu coração quebrar novamente. Eu sei que ouvi Kelly dizer que ela planejava acabar com seu caso para que possamos ter um bebê. Eu posso facilmente vê-la voltando para o caso e se empolgando por ser parte da campanha. E se ela engravidar, quem garante que seria meu filho? Paul é do meu tamanho e cor. Sem um teste de DNA, seria muito difícil saber. Minha raiva começou a crescer, mas eu a segurei. Agora não era o momento. Bárbara começou a conversar com Kelly sobre sua nova posição e a campanha. As duas logo se envolveram em sua conversa e eu fui esquecido. Aproveitei a oportunidade para me recompor. Depois de hoje à noite, eu começaria a planejar. Eu precisava de alguma forma de enfrentar o poder político de Paul, mas francamente eu não fazia ideia de como fazer isso. A resposta entrou em meu escritório 2 dias depois. O seu horário das 16 horas está aqui, chamou minha assistente pela porta aberta. Não somos mais permitidos chamá-las de secretárias. Eu olhei para o meu calendário do Outlook e não vi nada agendado. Antes que eu pudesse responder, ela entrou. Bárbara Evans, oi Hogan, chamou ela enquanto entrava. Seu longo cabelo vermelho escuro caía sobre seu ombro. Ela usava um vestido de verão claro que destacava suas pernas lindas com sandálias de tiras que envolviam as pernas quase até os joelhos. Seu peito estava discretamente coberto, sem decote à mostra, mas o tecido se ajustava aos seus seios de forma sugestiva. 2 alças finas sustentavam o vestido, deixando seus braços à mostra. Eu fiquei sem palavras ao vê-la entrar. Espero que não se importe, começou Bárbara. Ela fechou a porta do meu escritório atrás de si. Eu disse a Mary que tínhamos um compromisso para discutir minha carreira e como Kelly trabalha para meu pai. Fiquei feliz em vê-la. Eu estava apenas trabalhando em alguns relatórios. Eu fiz um gesto para ela pegar uma das cadeiras em frente à minha mesa. Depois que ela se sentou, eu sentei. Sobre o que você quer conversar? O sorriso feliz de repente se desfez do rosto de Bárbara. Acho que você sabe, Bob. Vi isso em seu rosto quando você conversou com meu maldito pai. Sinto muito que ele esteja destruindo um cara tão legal. Fiquei atordoado, isso não era o que eu esperava. Do que você está falando? Perguntei cautelosamente.
Bárbara fez uma careta. O fato é que o palhaço conhecido como meu pai está tendo um caso com sua esposa. Eu afundei na cadeira ao ter isso jogado tão diretamente. Você acabou de descobrir? Perguntou Bárbara gentilmente. Eu balancei a cabeça. Sinto muito. Quando você descobriu? Perguntei. Cerca de 3 meses atrás, admitiu Bárbara. Eu não sei quando começou, mas descobri em fevereiro. Fui para casa mais cedo em uma sexta-feira e eles estavam tendo uma de suas reuniões em nossa casa. Eu estava almoçando tarde com uma amiga da escola, então só passei lá para deixar minhas sacolas, dizer oi e ir embora. Meu pai perguntou quando eu voltaria para casa e eu disse depois do jantar. Acabou que minha amiga ficou doente e não pôde vir. Eu peguei algo para comer e fui para casa. Eu vi meu pai e Kelly fazendo sexo na nossa banheira de hidromassagem. Tirei fotos e até mesmo consegui pegá-los correndo-nos de volta para dentro de casa. Tinha um pé de neve no chão também. Você tirou fotos do seu pai fazendo sexo? Perguntei chocado. Também me perguntei se poderia conseguir cópias das fotos, isso realmente ajudaria no divórcio. Como se ela lesse meus pensamentos, Bárbara colocou a mão em sua bolsa e tirou um envelope grande que colocou na minha mesa. Aqui estão as fotos desse dia e algumas outras. Ela pausou e sorriu maliciosamente. Meu pai tem um sistema de segurança instalado na casa. A área externa está toda coberta e vários cômodos internos têm câmeras. Se você souber o site e tiver o chaveiro e a senha, pode acessar de praticamente qualquer lugar. Tem um pendrive aí com vídeos também. Eu fiquei chocado com isso. A filha de Paul estava me entregando tudo o que eu precisaria para o meu divórcio e para destruir seu pai. Por quê? Perguntei. A expressão triste no rosto de Bárbara foi substituída por raiva, pois ela disse em um tom baixo, eu odeio aquele bastardo mais do que você jamais poderia. Eu não disse nada, apenas esperei. Depois de um momento, ela começou a falar. Papai conheceu Mônica quando ela era uma estudante universitária. Ele era um advogado iniciante designado para um caso de crimes sexuais na Filadélfia. Mamãe veio de Belfast para estudar, sua família era rica, mas eles foram mortos em um atentado em Londonderry. Ela veio para cá para escapar dos problemas. Sua voz ficou suave enquanto provavelmente imitou sua mãe. Mamãe estava namorando algum perdedor que a espancou o suficiente para que ela acabasse no pronto-socorro. Papai ficou no caso, eles prenderam o idiota e um ano depois eles estavam casados. Papai sempre foi ambicioso, ele conseguiu uma mulher inteligente e bonita com um sotaque exótico. Mamãe conseguiu um homem forte que a protegeria. Eu cheguei alguns anos depois, meu pai queria que eu fizesse ginástica, ele achava que ter uma filha competindo nas Olimpíadas faria maravilhas para a sua carreira política. Você sabe o que acaba com a maioria das carreiras na ginástica? Eu abanei a cabeça e disse que nunca tinha pensado sobre isso. Barbasório. Eles chamam de GAS3BS, seios, bundas e meninos. Eu tive o primeiro. Me mandaram fazer animação de torcida e ser a garota All-American. Não me importei, pois gostava de me apresentar, mas percebi quando tinha 16 anos que eu era apenas um acessório para as ambições do meu pai. Minha mãe percebeu desde o início, meu pai estava tendo casos desde o início do casamento deles. Minha mãe sabia e implorou para que ele parasse, mas ela era fraca demais para fazer algo a respeito. Ela se sentia presa, ela era uma católica fervorosa, então o divórcio estava fora de questão. Bárbara fez uma pausa um pouco para juntar seus pensamentos, após um momento, continuou. Às vezes, eu me pergunto se a reação negativa dela aos tratamentos contra o câncer era resultado dela inconscientemente querer morrer ou sabotar ativamente os tratamentos. Em qualquer caso, eu estava no hospital com ela quando ela morreu. A história oficial é que meu pai estava no tribunal ganhando uma condenação por homicídio, ele mudou o horário da morte com o médico. Na verdade, ele estava dormindo com a assistente dele no apartamento dela para comemorar. Ele apenas usou minha mãe como um troféu e a imprensa adorou a história de como eles se conheceram, o herói procurador saindo para salvar a mulher maltratada. O bastardo até a escondeu mais de uma vez, vi com meus próprios olhos. Por que você está me contando isso tudo? Tive que perguntar. Por que você não merece isso, Hogan? Meu pai, ele não é uma boa pessoa.
Depois que minha mãe morreu, ele manteve seus casos discretos até eu sair para a faculdade. Foi quando ele começou a fazer reuniões em casa e elas não eram apenas para o trabalho dele. Ele também faz reuniões para alguns grupos de caridade com os quais ele se envolveu. Eu sei com certeza que ele está dormindo com 2 outras mulheres desses grupos. Uma das pobres mulheres realmente acha que é amor verdadeiro e está planejando deixar o marido. É isso que a Kelly pensa? Perguntei. Eu sei o que ouvi, mas ainda estava curioso. Bárbara balançou a cabeça e disse que não, ela parece pensar que é apenas diversão. Dizem que o poder é o verdadeiro afrodisíaco, e Kelly parece ser a prova disso. Ouvi ela conversando com meu pai sobre algum senador que eles encontraram e como ela estava animada quando voltou para Doyleston. Eu tive uma sensação desconfortável com o comentário direto. Eu até me lembrei do dia em que voltei para casa e encontrei uma mulher selvagem. Foi uma das melhores noites de sexo da minha vida. Agora essa memória estava amarga porque eu sabia que minha esposa provavelmente nem estava pensando em mim naquele momento. E então, o que você quer? Perguntei. Para crédito dela, Bárbara me olhou nos olhos quando respondeu. Eu quero que você termine seu casamento com aquele traidor. Eu quero destruir a carreira do meu pai a ponto de ele nunca ser eleito nem mesmo como protetor de cães em uma cidade cheia de gatos. Eu pensei em simplesmente enviar minhas coisas para os jornais ou até mesmo para o outro partido, mas ele tem muitos amigos. Acho que juntos podemos fazê-los pagar. Isso não vai dificultar a sua conclusão da faculdade? Ela balançou aquele cabelo vermelho escuro novamente. Não, mamãe deixou minha herança em um fundo fiduciário para mim. Eu não toquei nele, mas se for preciso, posso pagar o restante dos meus estudos e ainda ficar com uma quantia boa. Se sua mãe tinha tanto dinheiro assim, por que ela não te levou e foi embora? Ela poderia ter ido para a Irlanda, fora do alcance do seu pai. Bárbara fez uma careta. Ela foi criada como uma irlandesa católica fervorosa, foi ensinada que o divórcio não era uma opção. Aconteça o que acontecer, mamãe se agarrou à fé até o fim. É a única coisa que me faz pensar que sua morte foi inconsciente e não deliberada, já que eles também veem o suicídio como um pecado imperdoável. Tenho que admitir, não consegui ver Bárbara como outra coisa além de uma pessoa sincera. Ela disse que queria destruir a carreira de seu pai e eu tendo essa informação com certeza não seria bom para as suas ambições. Eu não conseguia ver como isso poderia ser uma armadilha de algum tipo. Se Kelly e Paul quisessem me destruir, poderiam fazer abertamente em um tribunal. Essas coisas Neak eram apenas para quando você estava desesperado, como eu. Um plano começou a se formar em minha mente. Eu precisaria da ajuda de Bárbara para várias coisas, mesmo que isso apenas me dissesse o quão comprometida ela estava em destruir seu pai. Tudo bem, concordei, mas não quero destruí-lo divulgando essas imagens ou mesmo mencionando-o no meu divórcio. Bárbara pareceu surpresa com isso. Por quê? Ela questionou, seu rosto ficou vermelho de paixão e ela respirou fundo para começar algum discurso. Eu a interrompi com a mão levantada. Eu não disse que não vamos destruí-lo, mas não quero lidar com a má imprensa de ser o marido em um escândalo político. Em vez disso, quero destruir o que ele sempre quis em sua vida, seu poder e influência. E eu posso ter um divórcio tranquilo que ninguém se importará. Bárbara me olhou chocada por um momento e então um sorriso satisfeito se formou. O que você precisa de mim? Sorri. Vou fazer o que faço de melhor, consiga os registros financeiros dele, pessoais e de campanha. Eles pegaram Capone por sonegação fiscal. Tendo conhecido seu pai, não tenho dúvidas de que posso encontrar algo. E se não? Ela perguntou. Eu sorri, eu posso criar algo nos próximos 3 dias. Nos próximos 3 dias, Bárbara e eu ficamos ocupados. Ela instalou um keylogger no laptop pessoal do seu pai e no computador de casa. Ela também fez backup completo do disco rígido do computador dele. Configuramos o sistema de segurança para enviar suas gravações para um espaço em nuvem que eu conhecia e que era hospedado fisicamente no exterior. Quanto a mim, não me preocupei em grampear o telefone de Kelly, graças às evidências de Bárbara, não precisava de mais nada nesse sentido. Eu ativei o rastreador GPS destinado a pais que acompanham seus filhos, ele usava principalmente torres de celular para posicionamento a menos que eu enviasse o comando para ativar o GPS.
Eu só não queria que ela me surpreendesse em casa quando eu estivesse ocupado com meu trabalho. Fingi uma lesão na virilha no dia seguinte em que Bárbara veio me ver, isso me deu uma desculpa para não fazer sexo com minha esposa. Nunca pensei eu nunca teria que inventar uma desculpa para não fazer sexo com minha adorável esposa depois de ouvir o número de parceiros de Paul. Eu não queria correr mais riscos do que eu já tinha sem saber. Além disso, acho que não conseguiria fazer isso sem ficar com raiva. Por falar nisso, marquei uma consulta com um médico para fazer testes de DSTS. Nada apareceu no início, mas alguns desses germes, como o HIV, podem levar meses para dar um resultado positivo para anticorpos. Foi um Randy, frustrado Kelly, que saiu para seu encontro final com Paul na conferência em Pittsburgh. Não é surpreendente que ela estivesse realmente empolgada em ir deixá-la esperando nos últimos dias a deixou muito agitada. Alguns caras poderiam dar a ela sexo de despedida como vingança, mas meu problema é que, mesmo dentro de mim, eu ainda a amava. Eu nunca poderia confiar nela novamente, mas isso não significa que eu não a amasse em alguma parte. Mas eu também não suportava a ideia de estar com ela depois de tudo o que aprendi. A manhã de quinta-feira chegou e Kelly estava esperando com sua mala arrumada para Paul e um advogado júnior de seu escritório que iria para a conferência com eles. Eu me pergunto se o jovem sabia que era uma cobertura. Eu vou estar em casa na tarde de domingo, disse Kelly quando ela se aproximou por trás de mim, depois de deixar sua bolsa perto da porta da frente. Eu estava sentado à mesa de costas para ela, tomando meu café. Ela envolveu os braços ao meu redor e se inclinou para que seus lábios ficassem bem ao lado da minha orelha. Espero que você esteja se sentindo melhor e que possamos começar a trabalhar no bebê, sussurrou ela com um tom que faria um homem morto acordar. E seu cheiro me levou de volta a dias mais inocentes. Eu queria chorar ali mesmo, mas consegui me segurar. Vou deixar tudo gelado para que eu cicatrize completamente, assegurei a ela. Eu acariciei seu braço e beijei sua testa. Ela gemeu. Queria não ter que ir a isso. Seria muito melhor ficar em casa com você e ficar no fim de semana todo. Você sempre pode dizer ao Evans que algo mais importante surgiu, eu disse. Isso escapou sem querer e, pelo jeito que ela me olhou, ela ouviu algo no meu tom. Qual é o seu problema com o Paul? Ela perguntou, com voz assustada. Primeiro, você foi rude na festa e agora você soa como se odiasse o homem. Forcei-me a me acalmar e dei de ombros. Sinceramente, já vi muitos caras como Evans, que se acham intocáveis e poderosos. São peixes grandes em pequenos lagos. Eles vendem a ilusão de poder e convencem as pessoas a comprarem, assim como aquele prefeito na Carolina do Sul. Cara grandão e poderoso, desviando dinheiro da cidade enquanto dormia com 3 mulheres casadas. Agora ele está cumprindo 10 anos na prisão federal e todas elas se divorciaram e foram humilhadas publicamente. Sinto a mesma vibe vindo do Evans. Se ele chegar a Washington, ele vai estar transando com estagiárias desavisadas em uma semana, mas eventualmente as coisas vão desmoronar em sua trajetória e sua rachadura vai atingir todos ao seu redor. Quando isso acontecer? Kelly me olhava chocada. Ela já me ouviu reclamar dele antes, mas eu nunca tinha relacionado evidências a isso antes. Talvez eu devesse ter mantido minha boca fechada, mas foi bom desabafar e, mesmo que o casamento tenha acabado, eu ainda sentia que era justo dar um aviso justo a Kelly. Eu ainda a amava, mesmo que nunca mais confiasse nela. Hogan, isso é horrível de se dizer sobre o Paul, protestou Kelly. Ele é um bom homem que fez muito pelas pessoas deste condado. Ele não é assim. Ouvi um tom quase suplicante em sua negação. Em um momento que não poderia ser planejado, ouvimos o som de uma buzina do lado de fora da casa. Paul tinha chegado. Kelly soltou um suspiro frustrado e me lançou um olhar de arrependimento e medo. Vou estar em casa daqui a 4 dias, disse Kelly com um tom conciliador. Podemos conversar sobre isso então, mas esteja pronto, amor. Temos um bebê para começar. Ela envolveu os braços ao meu redor para um beijo apaixonado. Um beijo que retribuí com a mesma intensidade. Tenha uma boa semana, ela suspirou. E eu te amo. Eu também te amo, respondi. Ela pegou sua bolsa, abriu a porta da frente e chamou por cima do ombro. Tchau, querido. Tchau, Kelly, eu disse, e então fechei a porta. 30 minutos depois, saí para pegar o trem para a cidade.
Bárbara e eu tínhamos um encontro com o FBI. Acabou que eu não precisei fabricar nenhuma evidência. Eu colocaria as habilidades de desvio de dinheiro de Paul Evans como moderadamente inteligentes. Bárbara e eu nos encontramos no apartamento fora do campus dela para revisar os documentos que ela conseguiu extrair do computador dele. Técnicas bastante padrão no geral. Estimei que ele tinha cerca de 2 milhões de dólares escondidos em uma conta no exterior. Pelo menos foi a quantia que ele enviou para lá, mas não posso ter certeza se ainda está lá porque esses registros não foram incluídos. A maioria desse dinheiro veio de uma variedade de pequenos contribuintes que não chamariam a atenção da Receita Federal. Mas por que pessoas de fora do estado estão doando para a campanha de um promotor local? Consegui rastrear vários deles, até pessoas com ligações com réus que tiveram seus casos arquivados ou aceitaram uma barganha com sentenças inusitadamente leves. Foi Bárbara quem encontrou a maior bomba. Descobriu que ela não era filha única. Evans engravidou outras 2 mulheres ao longo do caminho. Uma nasceu 3 anos antes da morte de sua esposa e a mãe era uma de suas funcionárias na época. A terceira nasceu 8 meses depois da morte de sua esposa e adivinhem só? Era uma voluntária de 18 anos no hospital onde sua esposa estava sendo tratada, e Evans estava mandando $2.000 por mês para cada uma das mulheres como consultora de pesquisa de opinião política. Bárbara quase destruiu seu próprio apartamento de raiva. Aquele cabelo vermelho realmente é um aviso. Quando Kelly e Paul saíram, já tínhamos tudo planejado e documentado. Havia ainda algumas perguntas nos registros de Paul, mas não tínhamos recursos para obter as informações necessárias. Então, eu escrevi todas as descobertas e agendei uma reunião com um agente sênior do FBI com quem já havia trabalhado no escritório de Filadélfia. Bárbara foi junto para contar a ele a história que inventamos. A história de Bárbara era que ela queria olhar alguns registros reais depois de fazer seu curso de contabilidade forense. Ela decidiu dar uma olhada nos registros de seu pai por mera curiosidade inocente, e quando ela notou algumas coisas estranhas, me chamou porque minha esposa trabalhava para o pai dela e ela sabia da minha experiência nisso. Gary era um profissional experiente e sabia que havia mais do que isso, mas deixamos tudo bem embrulhado em um presente para ele, para que ele não investigasse mais a fundo. Um promotor corrupto que acabava de lançar campanha para o Senado dos Estados Unidos. Era um caso que faria a carreira cair do céu. Pegamos um táxi de volta para o apartamento de Bárbara, já que ela tinha uma aula no fim da tarde, e eu fiz a curta caminhada até a estação de trem 30th Street para pegar o trem para casa. Eu estava pensando em arrumar minhas coisas e partir quando Kelly chegasse em casa. Gary prometeu acelerar o processo para pelo menos convocar os registros de Evans até quarta-feira. Não demoraria muito para a notícia da investigação se espalhar e, nesse ponto, o bastardo descobriria o quão ilusório é o seu poder quando todos os ratos abandonarem seu navio. Kelly me ligou quando eu estava no trem, indo para casa. Ela disse que ligou cedo porque eles iriam para um jantar importante e ela provavelmente chegaria tarde em seu quarto. Eu não tinha dúvidas de que ela, na verdade, não tinha intenção de passar a noite em seu quarto hoje. Eu fiz alguns comentários vagos dizendo que estava tudo bem. Ela percebeu meu tom distraído e perguntou o que estava acontecendo. Acabei de ter uma reunião com alguns agentes do FBI sobre um caso, respondi. Estou no trem e, além disso, a investigação ainda está em andamento, então não posso falar sobre isso. Tudo isso era perfeitamente verdadeiro. Parece que realmente te afetou, disse Kelly, com um tom de preocupação. Sim, bem, esse vai ser feio. Provavelmente vai acabar aparecendo nos noticiários nacionais quando toda a história vazar. Sério? Perguntou Kelly, parecendo um pouco intrigada. Você não pode me dar uma pequena dica? Eu não pude evitar. Político desonesto, subornos, lavagem de dinheiro, infidelidade conjugal, crianças envolvidas. É o típico lixo de romance de verão. Qualquer um que eu conheça, eu contesto. Eu já disse demais, o departamento teria minha pele se eu dissesse mais alguma coisa. Ah, você não é divertida, Kelly fez bico. Não se preocupe, meu amor, seu segredo está seguro comigo. Nos despedimos e ela foi embora. Quando entrei na casa, tudo me atingiu de uma só vez. Meu casamento havia acabado. Namorando e casado, estávamos juntos há 10 anos.
Nunca esperei ficar solteiro novamente, mas agora era exatamente isso que estava enfrentando. No final, sentei-me no sofá e esperei o sol se pôr. Apenas sentei-me observando. Sentia como se estivesse vendo minha vida afundar no horizonte. Fiquei sentado assim por muitas horas depois que o sol se pôs antes de me mover novamente. Era meio-dia de sábado quando saí do meu momento de autopiedade. Não estou dizendo que não merecia me entregar um pouco, mas sabia que precisava sacudir isso. Ironicamente, eu estava cortando a grama novamente quando vi um conversível BMW entrar na minha garagem. Parei o cortador enquanto observava Bárbara sair. A primeira coisa que vi foram suas pernas pálidas e longas saindo do lado do motorista. Ela estava usando novamente sandálias com uma corda fina envolvendo sua panturrilha até a metade. Isso sempre me fazia pensar nos antigos gregos. Enquanto ela ficava de pé, eu podia ver suas pernas esculpidas de uma forma que falava de força sob sua pele firme. Seguindo a tendência grega, ela usava um vestido tipo toga branco puro que parava na metade da coxa, mas com 2 camadas de renda na parte inferior, permitindo algumas pequenas provocações de suas coxas superiores. O vestido era feito de um material leve e sedoso que se encaixava em suas curvas e tendia a ser translúcido. Seus seios firmes eram sustentados por um biquíni que era apenas visível através do vestido. Seus braços estavam despidos de qualquer coisa além das pequenas sardas que pontilhavam sua pele ao redor dos braços e ombros. O vestido cobria apenas um ombro, deixando o outro descoberto. Seus longos cabelos ruivos caíam em ondas sobre os mesmos ombros. No entanto, foram seus olhos cinza-verde e aquele sorriso que capturaram minha atenção quando ela se aproximou de mim. Desliguei o motor e a cumprimentei. Bem, você está melhor do que eu esperava, disse Bárbara. Eu meio que esperava ter que tirar você de uma garrafa ou do topo de um prédio. Uri. Eu tive muitos pensamentos na noite passada em relação a ambas as opções. Preciso de distração, além disso, me mantenho ocupado. Ela perguntou se eu estava encontrando um advogado. Dei de ombros. Fiz isso na terça-feira, antes mesmo deles saírem. Os papéis estarão prontos na segunda-feira. Eu planejei fazer uma auditoria em um cliente em Austin e deixar que alguém o fizesse na terça-feira. Normalmente, a viagem para esse tipo de trabalho dura 3 dias e depois trabalho remotamente até fazer meu relatório. Dessa vez, ficarei lá as 3 semanas inteiras. Dei de ombros. É a forma covarde de lidar com isso, eu acho, mas não quero estar aqui quando toda a confusão desabar. Eu podia ver a concordância no rosto de Bárbara. Ela sabia que isso também traria atenção para ela, como filha do safado. Bem, estou feliz que você esteja pensando à frente, disse a ruiva, mas aprendi que isso é algo que você é bom. Com aquele sorriso novamente. Agora posso planejar. Então, aqui está meu plano. Bárbara anunciou, ajudarei você a terminar seu trabalho aqui e então você virá para minha casa. Nos divertiremos e você pode me xingar à vontade. Tenho um maiô que você vai adorar. Essa última parte foi dita com uma voz que faria um cadáver levantar. Tentei me recuperar. Bárbara, ainda estou casado. Protestei. E não acho que estarei pronto para me envolver com alguém tão cedo. Você precisa extravasar antes de explodir, insistiu a ruiva sensual. Além disso, você sabe o ditado, a ocasião faz o ladrão. O olhar que ela me lançou foi brincalhão, malicioso e misterioso ao mesmo tempo. Não pude deixar de rir. Em uma dessas coincidências bizarras que provam que a verdade é mais estranha do que a ficção, encontramos Olivia de todas as pessoas depois de eu terminar o trabalho no jardim. Limpei-me e fomos almoçar tarde em um bom restaurante. Eu realmente não estava pronto para buscar sexo por vingança, mas foi bom sair de casa e sair com alguém tão agradável quanto a Bárbara, que também se parecia com a Bárbara, nunca seria um sacrifício. Quando parei o carro, notei um certo carro estacionado mais perto do restaurante, um leasing. Sempre achei um crime colocar adesivos de OBX e Jersey Shore em um Mustang GT. Quase disse a Bárbara para dar meia volta e encontrarmos outro lugar, mas não fiz isso. Em vez disso, fiz algo totalmente fora de caráter para mim. Foi tudo por impulso, depois de todo o meu planejamento cuidadoso. Alguma coisa em mim, logo antes de ver o carro da Olivia estacionado lá, casualmente coloquei meu braço ao redor da bela ruiva e a conduzi para o restaurante sem dizer mais uma palavra.
Dei uma gorjeta ao anfitrião para nos colocar em uma determinada mesa, que estava um pouco escondida, mas à vista de quem voltasse dos banheiros. Sentei Bárbara de frente e me acomodei na cadeira ao lado dela. Ela sorriu quando segurei sua mão. O que aconteceu para você fazer isso? Ela perguntou, com um sorriso fofo. Não que eu esteja reclamando. Eu ri, lembra-se de quando contei como descobri sobre minha esposa traindo, através da amiga Olivia dela? Bem, o carro dela está estacionado bem lá fora. Bárbara soltou uma risada rouca. Então, eu serei a outra mulher? Oh, posso viver com isso. Ela se inclinou para a frente para me beijar. Senti minha mão ser guiada por baixo da mesa e para a perna dela. A pele de suas coxas era tão incrivelmente macia, com músculos firmes e flexíveis por baixo. O toque era elétrico, eu podia sentir o calor emanando de suas calcinhas. Minha mão se moveu de forma voluntária para sentir a umidade ali. Estava tão imerso nas sensações que fiquei surpreso quando ouvi Olivia me gritando: Hogan, que diabos você está fazendo? Ela estava gritando comigo, correndo por aí traindo sua esposa enquanto ela está fora da cidade. Eu esperava mais de você. Tenho certeza de que o restaurante todo ouviu. Eu soltei Bárbara e me virei para olhar para minha amiga irritada. Qual é o seu problema, Liv? É apenas um pouco de sexo descontraído antes de eu e Kelly nos acertarmos e termos um filho. E você pode baixar o volume, as pessoas estão tentando comer. Olivia me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela com um peixe morto. O que foi que ela começou? Ah, vamos lá, Liv. Kelly está fazendo a mesma coisa. Tenho certeza que ela está transando com o chefe, ela tem feito isso há meses. Então, imaginei que era justo eu transar com a filha do chefe. Acho que Olivia quase teve um ataque cardíaco ali mesmo. Eu senti Bárbara começar a rir, então dei um apertãozinho nela para mantê-la quieta, é claro. Acabei meio que esquecendo onde minha mão estava, então o riso dela se transformou mais em um gemido de prazer, sabe? Eu sei que deveria ser o marido fiel e desavisado enquanto minha esposa sai por aí tão habilmente ajudada por uma mulher que eu achava que era uma amiga íntima minha, gaguejou Olivia. Eu sei, murmurei, irritado. Kelly queria provar o estranho uma última vez antes de ter um filho, meio como aquela última chama antes de nos casarmos. Se estava tudo bem para ela, qual é o seu problema comigo? Eu não tinha informações sobre Kelly tendo qualquer caso antes de Paul, mas como diz o ditado, uma vez infiel, sempre infiel. Eu estava dando um tiro no escuro com a minha suspeita e me perguntava se Liv tinha equilíbrio suficiente para confirmar isso. Você também sabe disso? Ela arfou. Não, mas obrigado pela confirmação, respondi. Olivia se afastou da mesa e fugiu. Ouvimos um tumulto alguns minutos depois, era Olivia deixando o restaurante. Bem, foi divertido enquanto durou, disse Bárbara com uma risadinha. Eu realmente queria que ela ficasse lá por mais tempo. O sorriso dela me fez corar. Você sabe que provavelmente ela está ligando para sua esposa agora, não é? Ela adicionou. Provavelmente, concordei. Eu tenho 5 minutos antes do meu telefone tocar, no entanto, são 5 horas para voltar para a casa de Pittsburgh se ela sair agora. Isso nos dá tempo para a sobremesa e ainda me dá tempo suficiente para ir para casa e fazer as malas. Desculpe por não poder te ver de biquíni como você prometeu, brincou Bárbara. Ela riu novamente. Ah, acho que podemos remarcar isso. Ela se inclinou para pegar minha camisa e me puxou para mais perto. Você sabe que meu semestre termina em 1 semana e meia, sussurrou no meu ouvido. Eu mal consegui entender suas palavras quando sua língua serpenteou até ele. Epílogo. Bem, as coisas realmente desandaram. Kelly começou a me ligar 10 minutos depois que Olivia saiu do restaurante. Ouvi algumas de suas mensagens e ela estava furiosa por eu a ter traído. Isso quase me fez rir. Depois de 1 hora de mensagens e mensagens de texto, bloqueei o número dela. Eu sabia que eventualmente ela iria ligar de outro telefone, mas ela estava dirigindo de volta de Pittsburgh, então não era como se ela pudesse simplesmente pedir emprestado o telefone de alguém. Fui para casa e empacotei todas as minhas coisas pessoais, não apenas o que eu precisava para minha viagem a Austin. Tive tempo e, dentro de 4 horas do encontro com Olivia, estava saindo de carro de casa pela última vez, provavelmente.
Reservei um hotel perto do aeroporto de Philly depois de deixar a maior parte das minhas coisas em um armário de armazenamento até que eu pudesse encontrar um lugar para morar. Falei com Bárbara algumas vezes ao telefone. Ela estava ficando na casa de uma amiga, pois o pai dela estava deixando mensagens furiosas em seu telefone. Mudei meu voo para Austin para um dia antes e parti na segunda-feira de manhã. Kelly conseguiu ligar para o meu telefone algumas vezes de outros números, agora eram lamúrias chorosas de como eu poderia fazer isso com ela, porque eu destruiria a carreira dela, etc. Aparentemente, o grito inicial de Olivia chamou muita atenção das pessoas. Alguém então postou um relato bastante preciso em seu blog e identificou Bárbara e eu como os protagonistas. Meu comentário sobre Kelly dormir com Paul também foi relatado junto com o fato de que eles estavam juntos em Pittsburgh durante o fim de semana. Isso causou um grande alvoroço nos círculos políticos do condado e no tribunal. Evitei a maioria das notícias de Philly pelo resto da semana. Só na sexta-feira recebi um e-mail que me contou o que estava acontecendo lá embaixo. Surpreendentemente, era de Margaret, a gerente sênior do escritório do promotor. A advogada mais velha se desculpava por tudo o que aconteceu. Ela sabia que Paul estava saindo com duas mulheres fora do escritório, mas não tinha conhecimento do envolvimento de Kelly. Ela também aplaudiu minha vingança usando a lei contra um advogado. Segundo Margaret, foi uma semana agitada no escritório do promotor naquela semana. Na segunda-feira de manhã, Paul estava no escritório tentando controlar os danos e negando qualquer comportamento inadequado de sua parte. É só a rebelião da minha filha sob a influência de um marido infiel, era a história que ele tentou vender. Então, na terça-feira, Kelly foi servida com os papéis do divórcio com base em adultério. O envelope estava cheio de fotos, DVDs e uma carta minha. O grito de horror de Kelly quando ela leu minha nota trouxe Margaret e mais duas pessoas correndo para o seu escritório. Kelly estava em choque, afundada na cadeira, e Margaret viu as fotos que tinham caído na mesa. Minha carta para Kelly dizia que eu nunca tinha tido um caso, mas esperava que ela agora tivesse alguma ideia de como me sentia em relação a ela. Eu disse a ela que não podia ser casado com alguém em quem não podia confiar, especialmente agora que eu descobri que ela tinha sido infiel antes. No escritório do promotor, não se fez muito trabalho naquela terça-feira. Margaret estava no escritório de Paul para uma reunião no dia seguinte, quando 4 homens de terno entraram de repente. Paul estava gritando com eles por interromper uma reunião importante, quando um homem informou que ele estava sendo preso. Segundo ela, ele ficou completamente chocado quando eles algemaram ele e o levaram para fora do escritório. Eles o levaram direto pela porta da frente do tribunal e passaram pelos repórteres que, de alguma forma, foram informados. Eu devia algumas cervejas para Gary por isso. Margaret encerrou seu e-mail se desculpando por deixar esse comportamento acontecer em seu escritório. Ela também disse para avisar se eu precisasse de alguma coisa, pois eu não merecia passar por aquilo tudo. Tenho certeza de que parte de seu e-mail era reparação de danos, mas na maioria das vezes acredito que Margaret foi a pessoa profissional e moral que sempre pensei que ela fosse. Agora todos os meus planos para um divórcio tranquilo foram por água abaixo por causa do meu próprio estúpido e impulsivo encontro com Olivia naquele restaurante. As estações de notícias de Philly logo souberam da prisão de Paul e das acusações contra ele. Como disse a Kelly, isso tinha todos os elementos de um romance de verão: sexo, traição, vingança e muito drama. A mídia adorou e logo foi noticiado pelos famintos serviços de notícias 24 horas. Eu evitei o pior, pois estava fora da cidade e eles não tinham conseguido me rastrear desde que aluguei outro quarto de hotel em um local a 10 milhas do que estava listado na minha programação de trabalho. No trabalho, recebi todo o crédito da imprensa pela análise dos registros de Paul, já que estava fugindo dessa mesma imprensa. Fui ainda mais minucioso no trabalho em Austin e encontrei não apenas o desviador de dinheiro que eles estavam procurando, mas outro que eles não tinham nenhuma indicação na época. Meu escritório me promoveu e me designou como líder de uma equipe focada em crimes de colarinho branco e sim, alguém deu o apelido de Hogan's Heroes para a equipe. Mas a melhor parte foi quando eles me designaram um assistente, um recém-formado em contabilidade forense procurando ganhar experiência. Eu nunca tinha gostado tanto de trabalhar até tarde e aquele biquíni ficou ainda melhor no chão do meu quarto de hotel.